Olá, cá estamos aqui com o Dr. Roque Savioli, nosso convidado de honra hoje, que vai explicar aquela pergunta que você mandou quando eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram, tá aí o endereço. Se fosse você, seguia, porque tem muita coisa boa, mas fique atenta, porque dependendo do convidado, eu vou fazer o que eu fiz com o Dr. Roque. O que você gostaria de saber a respeito? E teve uma pergunta, meu amor, muito bem-vindo, obrigada pela sua generosa disponibilidade. Teve uma pergunta muito interessante, por favor, põe o nome completo, de onde você está falando, sua idade, isso ajuda muito. Então, esse aqui tinha umas siglas, então eu não consegui saber quem era exatamente, mas eu adorei a pergunta. Doutor, o que muda anatomicamente no coração de uma pessoa após os 60 anos? Porque para o Brasil, 60 inicia a fase do idoso, fora do Brasil é 65, né? Mas eu vou completar essa questão com, entre homem e mulher, se muda, também muda? Veja só, coração do idoso, coração chama-se aterosclerose. A aterosclerose é quando você tem um depósito de gordura e significa envelhecimento do sistema cardiovascular. E você começa quando você nasce. E aos poucos isso vai se tornando mais importante. Por exemplo, com a idade, a fragilidade vascular, a inflamação que o próprio indivíduo com mais idade vai fazendo, o corpo se torna mais inflamado. Tem uma coisa que chama-se inflammaging, que é a inflamação da idade. Então é próprio, isso vai levando a sofrimento das artérias, a artéria que liga o coração, a artéria que liga o cérebro. E com isso, o que vai acontecendo? Essas artérias vão sofrendo o fluxo cerebral, o fluxo sanguíneo para o cérebro, para o coração, para o pulmão, vai sendo alterado e a pessoa pode ter um infarto, pode ter um AVC, tá? Pode ter uma embolia pulmonar, pode ter alguma coisa, uma arritmia, alguma coisa assim. Então o coração vai sofrendo. Além disso, ele também vai se tornando menos complacente, né? Mais duro, né? Então ele vai se endurecendo. E com o tempo isso leva a problema, a insuficiência cardíaca, arritmias e uma série de coisas. Agora, a gente lutar contra o envelhecimento é impossível. Né? Isso não tem como, porque olha, a morte é inexorável, o único que venceu a morte foi Jesus. E a gente vai, agora o que a gente pode fazer? A gente pode minimizar os efeitos do envelhecimento, ou fazer com que o envelhecimento não seja significado de doença. Envelhecer não é ser doente. Claro. Então, o que você tem que fazer? Tudo que você faz na sua vida inteira, você vai colher depois. Então, a escolha é sempre sua. Alimentação, veja só. Tem um estudo hoje mostrando que metade das doenças crônicas, que é a hipertensão, obesidade, diabetes, doença cardiovascular, se devem a duas coisas. Alimentação errada e sedentarismo. Duas coisas só. Quer dizer, se você se alimenta corretamente, evita esses ultraprocessados, isso você sabe melhor que eu. Ultraprocessado, sal, fica com essas bobagens tudo de sal rosa, que não sei o quê, sabe? E come certinho, dieta do Mediterrâneo, que depois você explica. Se você faz atividade física, musculação, faz aeróbio, então você já está segurando pelo menos uma parte. Porque é lógico que genética tem influência, a gente sabe, mas a influência da genética é pequena. Não é porque o seu pai teve um AVC com 50 anos, não é porque seu tio teve uma morte súbita com 50 anos por infarto que você vai ter. Agora, seguramente você vai ter se você estiver fora de peso, se você tiver diabetes, digamos se tiver assim, hipertensão, perpetuando se tiver colesterol elevado. Perpetuando os maus hábitos da família. Isso não é genético, isso a gente chama de familiar, epigenético. É ambiente. Veja só, é importante você manter tudo isso para você envelhecer bem. Como é que é a mulher, então? A mulher, quando ela chega na menopausa já é a última menstruação, um ano depois da última menstruação. Mas antes disso, tá, na perimenopausa, que a mulher começa a alterar o humor, alterar peso, as regras começam assim, se alternadas, não chega tão frequente, já é perimenopausa. Aí que começa o perigo do coração da mulher.
Na perimenopausa. Perimenopausa já começa, porque o estrógeno, que é o hormônio feminino, começa a baixar normalmente, porque o ovário não produz mais. Então, com isso, o estrógeno tem uma ação protetora no coração da mulher. E com a baixa do estrógeno, então desaparece esse fator protetor. Então, ela fica exposta a fatores de risco mais graves até que do próprio homem. Nossa. Sabe? Então, porque menopausa, o que acontece? A mulher primeiro perde a figura feminina, que é o lado psicológico importantíssimo, né? A mulher olha no espelho e não se reconhece. Começa a ter espelho, cai aqui, cai ali, então começa a reclamar. Não, e é duro você olhar no espelho, você tem uma cabeça de 30 anos e você tem um corpo de 70, 80. Bom, segundo, a obesidade que vem. Terceiro, hipertensão que vem junto, diabetes que vem junto, aí vem tudo. Colesterol elevado, o lado psicossocial, o lado emocional também, muito importante, né? Porque a partir do momento que desaparece, a figura feminina é outra, então a mulher começa a ficar deprimida, começa a ter ansiedade. Coincide com os filhos que casaram, sim, aí a síndrome do ninho vazio. E vem a tal da névoa mental, Ai. fadiga crônica, né? Então o que acontece? Eu atendi uma paciente essa semana passada, ela me dizendo, olha, eu faço ginástica, eu como direito. Eu como direito, sigo tudo que a doutora Gisela fala, faço ginástica, faço isso, acordo cansada. Durmo direitinho, mas acordo sempre cansado. Não tem lógica, e não é preguiça. Ela falava bem pra mim assim, doutor, não é preguiça, é um cansaço que não tem lógica nenhuma. E a minha cabeça fica embaralhada, eu não sei o que eu falo, o que eu penso. Memória ruim. É fadiga crônica, isso é causado por estresse. Só uma coisa, estresse e esse bendito celular que todo mundo fica na mídia social, procurando coisa, comparando. Sabe, vê lá uma foto de uma mulher de 70 anos, toda bonitona, fortona, acha, puxa, eu não sou igual, olha como eu tô. E você precisa ver se aquilo é verdade. Então, para de se comparar com mídia social. Isso não é bom, isso não faz bem. Fora que quando você pega o celular, mesmo que seja pontual para ver uma coisa, duvido que a gente fique só naquilo. Quando você vai ver, entrou algo que algum algoritmo já te conhece. Né, propaganda e tudo. Então veja só, eu acho que essa fase da mulher, fase da vida da mulher, que tem o risco cardiovascular aumentado, importante, você mulher, por exemplo, você se preocupa com a parte ginecológica, né? Com razão. Com a parte da mama, com razão. Agora, não esqueça, depois dos 40 anos de idade, você tem que fazer um check-up cardiológico. É o que eu falo. Mulheres, ginecologista, claro, é o nosso médico até preventivo, né? Porque tem várias situações, filho, etc. Mas, concomitantemente, coloca essa data, 40 anos. Tem que fazer um check-up cardiológico decente, completo. Procure um cardiologista para chamar de seu. Você não tem um ginecologista que você chama de seu? Vamos procurar um cardiologista para chamar de seu? Gostei, vai ser uma frase agora que a gente vai lançar. E depois o check-up, uma coisa que eu insisto muito, sabe? A pessoa fez um check-up e depois de 15 dias morreu. Você não ouviu falar isso? Agora precisa ver que check-up fizeram. Vamos fazer um programa de check-up no futuro, viu, doutor Roque? Vamos contar direitinho que check-up que tem que ser feito para você afastar um problema, principalmente você, mulher, que você tem, é dona de casa, você trabalha fora, você tem o estresse em casa, você tem o estresse do trabalho e tem o estresse familiar também. E tem a cobrança de sempre estar linda e loira, como a gente brinca. Aí é autocobrança, mas é a sociedade que coloca e impõe. Então, gente, não esqueça o lado espiritual. Porque esse lado espiritual é que nos ajuda a ficar centrada, né? Isso é muito importante. Mas a gente tem tanta coisa para falar, tanta coisa. Quero agradecer muito, porque o tema de hoje foi muito bom. E agradecer sua pergunta e, nossos endereços, tá? Do nosso Instagram e YouTube. E quando eu lançar a caixinha de perguntas, responde e não esquece de colocar aquelas informações. Nome completo, idade e da onde você está falando. Um beijo grande e até o próximo. Mais saúde.